Olá, meus amigos! Em todas as regiões agrícolas da América, especialmente no Texas, existe uma guerra latente e persistente. É uma guerra entre agricultores e javalis, sem piedade e sem fim à vista. Estima-se que existam mais de 9,3 milhões de porcos selvagens nos Estados Unidos. O Texas abriga mais de 5,7 milhões de porcos selvagens, e eles podem ser encontrados em 99% dos 254 condados do estado. Todos os anos, os javalis causam cerca de 1,7 mil milhões de dólares em danos à agricultura e ao ambiente. Eles são grandes e ferozes, alguns pesando até 590 libras. A sua presença na área privou as espécies nativas de fontes de alimento. Os cervos são uma das espécies que devem deixar o habitat quando os javalis chegam. Os javalis cavam com o focinho, chafurdando na terra, criando enormes buracos no chão e destruindo as plantações. De acordo com o Departamento de Conservação, um grupo de 10 porcos selvagens pode destruir de 13 a 25 acres em uma noite. E os buracos criados pelos porcos podem destruir os meios de subsistência dos agricultores. Não só invadem os campos agrícolas e perturbam a produção agrícola, como os javalis também são vectores de muitos agentes patogênicos e parasitas. Eles defecam nos campos, deixando para trás coliformes fecais que podem ser infecciosos e representar sérios riscos à saúde humana e ao gado. Agricultores em fazendas no norte do Texas dizem que porcos selvagens podem causar danos de milhares de dólares todas as noites. Muitos métodos de prevenção foram implementados, mas os agricultores ainda enfrentam problemas causados pelos javalis, porque a sua capacidade de invasão é proporcional à sua capacidade de reprodução e adaptação ao meio ambiente. Os javalis são uma espécie invasora, por isso não têm predadores naturais reais dignos de nota. Isso significa que não existe um mecanismo natural para controlar seus números. Pior ainda, uma porca pode dar à luz 2 ninhadas de 5 a 8 filhotes cada, o que complica ainda mais o problema populacional. Os nascimentos podem ocorrer todos os meses do ano, com a maioria das populações de javalis tendo o pico de nascimentos ocorrendo nos meses de inverno e primavera. Em áreas onde a forragem é abundante, tais como terras agrícolas, ou onde é comum o fornecimento de alimentos suplementares para a vida selvagem, as taxas reprodutivas podem ser superiores à média. Sua capacidade de adaptação ao meio ambiente é extremamente boa. Durante os anos secos, os javalis expandem a sua área de vida em busca de comida e água. Em anos com chuvas acima da média, os javalis crescem e têm maiores taxas de sobrevivência dos seus filhotes. Raízes, vegetais, minhocas e insetos comem tudo o que cabe na boca. Quando as condições o permitem, os javalis escolhem culturas agrícolas, muitas vezes representando mais de 50% da dieta vegetal e causando danos significativos aos campos agrícolas. Os javalis até comem vitela, ovelha e veado quando têm oportunidade. Conhecido por sua gula, um javali adulto consome aproximadamente 3% de seu peso corporal por dia e o consome em 4 a 6 horas. A rápida digestão dos porcos mostra seu tremendo apetite. É por isso que os javalis podem transformar a sua fazenda em ruínas. Esses agricultores estão construindo cercas em torno de suas áreas agrícolas. Eles priorizarão materiais e designs que não apenas protejam animais vadios, mas também detenham espécies invasoras. Como você pode ver, os javalis são fortes o suficiente para derrubar muitos tipos de cercas e entrar nas fazendas mesmo durante o dia. Portanto, os agricultores precisam construir um sistema de proteção sólido. Excluir os porcos selvagens com cercas é uma opção segura para explorações de pequena escala, embora possa ser dispendiosa. Contudo, se implementado em maior escala, não será muito eficaz. Além das cercas, as armadilhas são um método comum e eficaz de eliminação de porcos selvagens.
Um sistema de portões com arame é usado para permitir a entrada de javalis, mas evita que escapem da armadilha. A armadilha grande é feita de metal resistente. Os agricultores espalharão milho como isca para atraí-los. O objetivo é pegar todo o rebanho de porcos de uma só vez. À noite, a visão do javali é bastante fraca e tudo será mais fácil. Você pode ver muitos javalis presos em armadilhas. Depois de serem capturados na manhã seguinte, os agricultores vêm e abatem os javalis e deixam-nos decompor-se sozinhos ou recolhem-nos no caminhão para serem processados. As armadilhas os ajudam a economizar tempo e ainda conseguir derrubar uma série de invasores como esse. Documentos do Texas mostram que o esforço custou cerca de os 3 milhões de dólares do orçamento a cada ano. À medida que os campos de arroz e soja começarem a amadurecer, eles se tornarão o alvo favorito dos javalis. Os javalis não costumam estar ativos durante o dia e um agricultor trabalha o dia todo. Mas você sabe, os agricultores terão que proteger suas terras. Ele teria que sair à noite e fazer alguma coisa. Sessões de perseguição de uma hora como essa acontecem para proteger seus campos. Quanto maior for a frequência da caça, maior será a probabilidade de a área nas proximidades da exploração limitar a presença de javalis. Ao mesmo tempo, inibe a sua rápida taxa de reprodução. Depois de definir a hora, esta máquina disparará milho para atrair porcos próximos. Neste momento, os caçadores podem facilmente mirar e matá-los de cantos distantes. Ao longo dos campos do Texas, você verá esta imagem aparecer com frequência. Você pode achar essa busca bastante brutal. No entanto, é o resultado final da devastação que causa graves danos à economia e à vida das pessoas. Esses tiros foram disparados na esperança de reduzir o número de javalis na área. A pressão da caça fará com que os javalis se mudem dos seus habitats, ou pelo menos limitem os seus movimentos. Caçar com armas é o método mais popular, mas não é muito eficaz. O Broken Arrow Ranch, no Texas, trabalha com caçadores para capturar e entregar porcos selvagens a matadouros para processamento e embalagem de carne. Eles vendem de 1.500 a 1.700 javalis todos os anos. Eles preferem comprar porcos de tamanho médio, pesando entre 80 e 180 quilos. Porque quanto maior fica o javali, mais hormônios ele secreta, fazendo com que a carne tenha um cheiro desagradável. Todos os suínos que entram no sistema alimentar estão sujeitos à inspeção exigida pelo governo federal sob o FSIS, sejam eles criados em fazendas ou capturados na natureza. Existem atualmente 15 instalações inspecionadas pelo governo federal especializadas no abate de suínos selvagens espalhadas pelos Estados Unidos. Alguns chefes, agricultores e fornecedores de carne do Texas introduziram javalis na cadeia alimentar. Eles estão transformando este animal invasor em uma fonte sustentável de proteína para humanos. Em um restaurante em Austin, Texas, o javali é um prato de destaque no cardápio. No entanto, comer carne de javali pode representar muitos riscos à saúde, por isso não é popular. Isto pode ser um sinal negativo para a indústria da carne de javali, mas não é necessariamente um mau resultado. Porque quando a procura por carne de javali aumentar, a invasão desta espécie explodirá fortemente. Neste momento, a batalha dos agricultores do Texas contra os javalis se tornará cada vez mais difícil. Nas pradarias da América ocorrem frequentemente guerras como esta. Nas copas das árvores próximas, predadores oportunistas viram de tudo. Em vez de atacarem animais vivos, eles lutarão por cadáveres. Mas a guerra foi igualmente brutal. Saindo da natureza selvagem, seguindo em direção às fazendas, o gado é rapidamente alvo de abutres em vez de animais selvagens. E é assim que milhões de abutres afetam a agricultura americana. Os abutres há muito são considerados um incômodo no sul dos Estados Unidos.
Abutres aparecem por toda parte, na varanda, no telhado. E eles estão prontos para destruir limpadores de para-brisa dos carros da região. Ocasionalmente, os abutres criam colisões no ar. E à medida que aumentam os confrontos agrícolas, alguns criadores ficam desesperados e procuram ajuda. Os abutres apresentam comportamentos complexos e podem se adaptar a qualquer paisagem dominada pelo homem. Apresentam muitas vantagens sobre as espécies invasoras no terreno, expandindo facilmente a sua distribuição, contribuindo para aumentar os conflitos entre humanos e abutres. O ecossistema diversificado e a capacidade de se moverem em grandes altitudes ajudam os abutres a responder às mudanças na disponibilidade de recursos essenciais, como alimentos e condições de habitat. Para esses predadores oportunistas, a alimentação em ambientes terrestres ou aquáticos é possível para os abutres. Eles costumam caçar suas presas em terreno aberto, pairando cerca de 60 metros acima do solo. Embora o abutre normalmente migre, ele pode permanecer durante invernos amenos. Os abutres normalmente vivem em planícies abertas, desertos ou florestas. Grupos de até 70 pássaros ou mais podem empoleirar-se nas árvores e partir quando o ar mais quente torna mais fácil para eles voarem. Na Espanha, estima-se que os abutres possam remover até 200 toneladas de ossos e mais de 8.300 toneladas de carne podre por ano. O rápido consumo de carcaças de gado reduzirá significativamente as emissões de gases com efeito de estufa. Além disso, também economiza custos de coleta e transporte de carcaças de gado até a planta de processamento. Eles não apenas limpam carcaças de animais espalhadas pelos campos, mas também carcaças de animais selvagens. Na verdade, os abutres são necrófagos da natureza, limpando cadáveres, purificando patógenos e prevenindo a propagação de doenças. Ao mesmo tempo, os abutres também contribuem para a reciclagem de nutrientes e eliminam populações de necrófagos facultativos, como as raposas. Comparados a esta máquina de limpeza de carcaças na estepe, os abutres oferecem mais utilidades. Eles também fornecem serviços culturais e espirituais que remontam a milhares de anos. Acompanhando isso, estão os serviços de entretenimento na forma de ecoturismo. Aqui, os abutres são muito bem cuidados. Estima-se que o valor potencial da observação de abutres numa reserva natural em Israel seja superior a $1 milhão e que 85% dos visitantes vêm ao parque especificamente para ver abutres. Independentemente de serem ambientes artificiais ou naturais, não podemos negar os efeitos positivos dos abutres no ecossistema. No entanto, as populações de abutres ainda causam alguns danos à agricultura e à vida do povo americano. Ao contrário de seu primo ruivo, o urubu, que só come animais mortos. Os abutres negros são aves agressivas que às vezes matam outros animais para se alimentar. Os ataques de abutres negros muitas vezes têm como alvo animais jovens ou animais que estão dando à luz e não podem revidar. 2 homens tentaram arrancar o corpo do bezerro do corpo da mãe vaca. Seu corpo se contorceu de dor e esperou pela morte. Os abutres negros estão presentes o ano todo em Kentucky. No entanto, eles são migratórios da América do Sul para o Canadá, razão pela qual os números tendem a aumentar em Kentucky no outono e no inverno, à medida que as aves do norte se deslocam para o sul. Eles são abutres de tamanho médio, medindo de 23 a 27 polegadas de altura, com asas abertas por mais de 1,5 metro e pesando cerca de 3,5 a 5 libras. Como os abutres são capazes de localizar e consumir carcaças rapidamente, eles têm uma vantagem competitiva sobre os carnívoros terrestres. Cada ninhada de abutres geralmente põe 2 ovos e os ovos são incubados por 28 a 40 dias. O jovem abutre desenvolverá as asas em 9 a 10 semanas e deixará o ninho após 60 a 80 dias. Neste momento, eles estão saudáveis e conhecem todas as habilidades de caça.
A forte capacidade de sobrevivência e a falta de muitos inimigos naturais levaram a uma explosão populacional de abutres. A ave se tornou um problema em uma ampla área, do Golfo do México a Ohio e do Texas a Nova York. Um ataque de abutre pode custar a uma fazenda 2.000 USD por animal. Abutres voam pela área de pastagem. Eles são um perigo potencial. Os agricultores devem estar constantemente atentos ao seu gado. Porque se não tomarem cuidado, no último momento, essas vacas vão virar alimento para os abutres. Os agricultores americanos não caçam abutres porque este predador é protegido por lei. Como aves migratórias, os abutres negros são protegidos pelo governo federal, pela Lei do Tratado de Aves Migratórias e pelos regulamentos de cada estado. Isto significa que, sem licença, os agricultores americanos não estão autorizados a caçar abutres. Em vez disso, utilizam muitas outras medidas. Os agricultores podem pegar um abutre e trazê-lo na frente de todo o rebanho para assustar os demais. Ou use um manequim, os abutres certamente não gostam disso. Ao pendurar o manequim, muitas vezes eles se dispersarão daquela área. Os agricultores costumam usar efígies ao redor de suas casas e áreas de pastagem. Se retornarem após alguns dias, repetem o processo. O descarte e manejo adequados do gado também podem limitar os ataques de abutres, porque as carcaças espalhadas pela paisagem atrairão predadores. Numa quinta de gado no Indiana, quando são descobertos animais mortos, os agricultores limpam-nos antes da chegada das aves de rapina. Não afetam apenas a indústria pecuária, os abutres também causam dores de cabeça ao povo americano. Claro, eles não são perigosos, mas ninguém gosta que esses pássaros mortais apareçam em sua área de vida. Porque os abutres se comportam naturalmente como seu território e trazem muitos incômodos. Linhas de choque foram instaladas nos telhados das pessoas ao redor desta área. Este é um sistema de supressão de bordas de baixo perfil que é eficaz contra todas as aves incômodas. Ele usa o princípio do medo e da fuga. Quando os abutres pousarem em uma das trilhas, receberão um leve choque elétrico que não os prejudicará, mas permitirá que fiquem longe da área. Perturbar a audição do abutre com um sinalizador também é uma boa medida. A arma é feita especialmente com sons e luzes semelhantes aos fogos de artifício, apenas o suficiente para assustar os abutres. Uma série de medidas foram implementadas e trouxeram certos efeitos. No entanto, em contraste com o rápido declínio de muitas espécies de abutres em todo o mundo, as populações de abutres negros estão a aumentar e a expandir a sua distribuição na América do Norte. Eles ocorrem do sul ao meio-oeste, ao norte ao longo dos Montes Apalaches e subindo pela costa leste até o Canadá.